Estamos iniciando pela TV Câmara de Tupã o programa Mão na Roda. Este programa é dirigido pelo Rotary Clube de Tupã e apresentado também por um rotariano, que sou eu, e que todas as semanas nós procuramos levar até você informações, primeiramente informações relevantes sobre a nossa cidade, o que está acontecendo na atualidade na nossa cidade, o que está sendo promovido, o que a sociedade civil, o poder público, a sociedade organizada como um todo está fazendo em benefício da nossa cidade. Visto que o Rotary Clube é um clube que trabalha pelo bem da comunidade, é um clube que trabalha para que a comunidade seja cada vez aprimorada mais e as pessoas vivam melhor. Também falamos aqui das diversas profissões, algumas, eu vou ser sincero, nem sabia que existiam, mas nós tratamos aqui também porque Rotary é um clube de profissões, de profissionais e de profissões. Mas eu quero tratar um assunto hoje um pouco delicado e eu sei que quando eu disse que esse assunto ia ser tratado, alguém me disse assim, mas isso já está ultrapassado. Na verdade não está. Eu estou falando de uma tragédia que aconteceu no dia 13 de março, na escola Raul Brasil, Escola Estadual Raul Brasil, na cidade de Suzano, no interior de São Paulo. Quando um adolescente e um adulto entraram armados nessa escola, mataram 7 pessoas e depois cometeram suicídio. Antes disso, antes de irem para a escola e praticar essa insanidade, eles já haviam assassinado um comerciante local, que aliás era parente de um dos criminosos, de um desses que praticaram esse ato. Pois bem, no momento em que tudo isso aconteceu, houve uma grande comoção, falou-se novamente em políticas públicas de segurança, o que é que se pode fazer para que as escolas sejam mais seguras, o que é que pode fazer para detectar o problema antes que ele aconteça. Uma série de coisas se falou, mas nós já estamos há quase um mês da tragédia. E quer saber? Ela já está esquecida. Outros assuntos já estão em pauta. A imprensa ela não está preocupada no que se vai fazer. Só no momento que aconteceu a tragédia, como ela repercutiu, como ela pode dar audiência nos jornais de televisão. Alguns falaram exaustivamente. Eu tenho por hábito assistir um canal de notícias pago. Naquele dia, praticamente, a única notícia daquele canal foi essa tragédia. Eles ficaram horas, foram à escola, tentaram localizar pessoas da família, fizeram todo um drama em cima disso. Foi uma coisa, assim, fora do comum. Claro, porque não é uma coisa que acontece todo dia, alguém entrar atirando em colegas na escola. Mas depois que passou, depois que a comoção geral passou, caiu no esquecimento. E nós não podemos nos esquecer dessas tragédias para que elas não voltem a acontecer. Claro que aqui no Brasil não é a primeira vez, em 99 já aconteceu, em Realengo, em Goiás, outras tragédias desse tipo. Mas o tempo passa, as pessoas esquecem, volta a acontecer. Nós vimos recentemente a queda de barreira lá em Brumadinho, que pelo menos 400 pessoas morreram pelos cálculos iniciais. Né? Aqueles que já foram identificados e os desaparecidos passa muito de 400. Mas já havia acontecido uma queda de barreira antes. E é possível que aconteçam outras. Por quê? Porque quando é notícia, toda a imprensa fala, todo mundo diz que tem que criar políticas, que tem que atitudes para evitar esse tipo de coisa. Depois que passou, acabou. Mas de tudo isso, dessa tragédia, ficou uma grande interrogação. Como ela pode ser evitada? O que é que pode se fazer para melhorar a segurança, não só na escola, mas a segurança das pessoas como um todo? São perguntas que precisam ser respondidas e eu serei absolutamente sincero, eu não sei como responder, eu não tenho as respostas, mas elas precisam ser tratadas com carinho e serem estudadas. Bem, mas eu quero falar hoje aqui sobre uma maneira de se evitar certos conflitos dentro de escolas. Não somente desse tipo, mas outros tipos de conflito. Nós temos visto também constantemente alunos agredindo professores, confusão em sala de aula. Então, em julho de 2010, foi implantado nas escolas públicas um cargo ou uma função de um professor mediador. Esse professor tem exatamente
a função de minimizar essas coisas, mas nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, porque eu trouxe no programa de hoje o professor Aislan Altair de Souza, que é professor mediador. E nós vamos ter a oportunidade aqui, Aislan, de bater um papo, de entender um pouquinho mais o que é a sua profissão e a sua função. Você está bem? Sim, muito bem, João. Um prazer receber você aqui, viu, Aislan? Prazer é meu. E eu espero que você sinta-se bem à vontade para a gente conversar e falar um pouco a seu respeito. Claro. Também, principalmente a seu respeito e as suas diversas atividades, né? Sim. Então vamos começar sabendo de você. Você é natural de onde? Daqui de Tupã mesmo. Você é tupanense? Isso. Família também daqui? Daqui de Tupã. Uhum. E aqui você viveu a sua vida toda? Você ainda mora em Tupã? Moro aqui. Toda a vida eu passei aqui na cidade de Tupã mesmo, né? Estudei. Estudou em escola pública? Escola pública. Sim. Desde o prezinho, do antigo prezinho, né? Sim. Até o final ali do nosso ginásio. Naquele tempo era ginásio. Ginásio. Mas hoje... você não é tão velho assim, hein? Você não é tão velho assim. E que hoje é o ensino médio. Ensino médio, né? é. Isso. Você estudou em que escola? Eu estudei até a 8ª série, né, que hoje é o 9º ano, na escola Helena Pavanelli Porto, né, ali na rua Sim. Tapuias, né? E depois eu fui para o Índia Vanuíri, onde eu terminei ali, né, o 3º colegial. É mais ou menos um caminho, né? Porque as minhas filhas também, as duas estudaram no Helena e depois foram para o Índia fazer o ensino médio, né? Olha só. É o mesmo caminho. Aliás, inclusive minha esposa. Olha. Minha esposa fez o ensino médio também lá no Índia Vanuíri. Então. Naquele tempo era para ser professora, como é que chamava? Não? Magistério. O magistério. Magistério, isso. Ela fez o magistério lá no Índia. Foi um tempo muito bom. Ela queria se aprimorar, né? Sim. E eu acho que fez muito bem. E depois? E graduação? Você foi para que faculdade? Então, depois, né, terminei ali o ginásio, terminei o 3º colegial, fiz o tiro de guerra, né, em 96. Em 97 eu iniciei um curso superior, fiz letras. Né? Aqui mesmo em Tupã? Lá em Adamantina. Em Adamantina. Na FAI, isso, sim. Em Adamantina, né? Onde eu fiquei licenciado. No ano de 1999, né, terminei o curso, em 2000 estava formado. Então, a partir dali, no mês de março, eu comecei a atuar nas escolas. Bom, imediatamente, quer dizer, você formou-se em letras e já começou a atuar, você diz atuar na escola? Como eventual, né? Começo como é difícil. Professor como professor. Sim, isso. todo começo é complicado, né? É bem difícil, né? É. Então, eu comecei a atuar lá na escola Irene Resina, Migliolucci, né? Sim. E dali eu percorri muitas escolas, né? Várias escolas, porque o começo... Tudo aqui na cidade? Não, algumas aqui na cidade, outras na região, na né? De Tupã, Sim. na diretoria de ensino, onde trabalhei na escola Aristides, em Herculândia, né? Lá em Queiroz, em Bastos, várias escolas. Em outras palavras, onde tivesse uma vaga, você estava se colocando... Isso, porque como eu era... Como que eu posso dizer? Iniciante? Iniciante, eu tinha que participar de atribuições. Sim. Né, de atribuições ali na diretoria, mas isso depende também, porque a questão da Secretaria de Educação do Estado é muito complexa. Então, para poder explicar aqui, demandaria bastante tempo, né? Mas é necessário uma pontuação. Sim, então, quanto mais pontos você tem, né, condições de pegar, vamos dizer assim, escolher, né, as escolas que você queira, as salas, né? Mas depende de uma pontuação. Sim. E aí você prestou concurso? Prestei concurso, né? Passei em alguns. Porém, como não passei muito bem, né, nesses concursos, não fui chamado, né? Não fui chamado. E acabava caducando, prestando outro, passava, mas nunca passei tão bem. Mas, enfim... Até que em 2010, né? Foi lançado... esse projeto, né, em julho de 2010, projeto mediador escolar, né? Eu até via o edital, faço, não faço, acabei não fazendo naquela oportunidade, naquele primeiro momento, né? Depois eu ouvi, né, e fiquei sabendo sobre esse projeto e gostei. E atendia, vamos dizer assim, ao meu perfil. E no ano seguinte, abri outras vagas, né, abri o edital, e daí concorri. Então, fiz a inscrição, né?
Dali eu fui chamado para fazer entrevistas, passei, e daí comecei a atuar em rancharia, na escola Benedito Martins Barbosa. Isso em 2000 e? Em 2011, Em 2011. Eu comecei a atuar, Sim. né, nessa escola, que eu fiquei lá 2011 e 2012. Lá em Rancharia. Você Em continuava rancharia. morando aqui? Continuava morando. Todos os dias. Viajava todos Viajava os dias? todos os dias. Todos os dias. Então eu fiquei por 2 anos, né? 2011, 2012. Você nunca morou fora, você sempre Não, morou em Tupã. Mas sempre morei aqui. fazia essa ponte diária. Fazia, diariamente. Diariamente, né? Bastante difícil, né? Então já estava, vamos dizer assim, já estava bem melhor do que lá no começo, né? Sim, então dava sem para dúvida. arcar, vamos dizer assim, né? Com as despesas, né? Sem problemas. Com a despesa e com o desgaste físico Com também. certeza. Né? Cansativo. Depois dessa escola em Rancharia... E depois acabou surgindo uma vaga na Escola Águia de Aia, né? Em 2013, e acabei indo para lá. O Águia de Aia é em Bastos. Em Bastos, isso. Então, e você está lá até agora? E estou lá até hoje. Até hoje, na Até mesma hoje função. atuo como professor mediador lá na escola. Na escola. Isso. E faz também o trajeto diariamente. Todos os dias. Que beleza, hein? Já conhece todos os buracos da estrada. Com certeza. Claro que não tem buraco nessa estrada. Não, que isso, né? Lá então você está na escola Águia de Aia. Quantos Isso. alunos tem a escola, você sabe? Aproximadamente 700 alunos. É muito, hein? Né? Nos 2 períodos. Né? Que é manhã e tarde. Você dizia que você tinha perfil, você entendeu que aquela função, você tinha perfil para essa função, que é o professor mediador. Isso. Afinal de contas, o que faz um professor mediador? Olha só, antes de mais nada, eu gostaria Sim. de dizer o seguinte, né? Que em 2010 a sigla era, aliás, na verdade, continua sendo PMEC. PMEC. Né? Mas a nomenclatura mudou-se. Então vamos lá. Então PMEC, né, naquela oportunidade, era professor, mediador escolar e comunitário. Né? Sim. E que a partir de 2017 houve uma reformulação do projeto, né? E a sigla continua, PMEC, só que agora mudou-se para Projeto de Mediação Escolar e Comunitária. Né? Então, por que aconteceu isso? Porque, na verdade, a Secretaria viu, né, que todos na escola são agentes da mediação, que todos podem ser, né, todos Sim. têm o potencial para serem agentes mediadores. Sem dúvida. Né? Então, o professor mediador, ele acaba sendo, então, um ponto de referência, né? Não juntamente só na com o escola, vice-diretor. Não só na escola, mas na comunidade. Também, na comunidade, isso. Entendi. Né? Então, a partir desse momento, né, o professor mediador ele se torna uma referência juntamente com o vice-diretor que atuam, né, em prol desse projeto. Entendi. Tá? Bom, e aí, em 2010, como você disse, criou-se esse cargo e com que finalidade? E o que faz, como eu disse, e o que faz? Aí você diz, bom, chegamos lá, mudou já a concepção e a visão da função, não só do mediador, mas como dos demais. Isso, estão inseridos, porque está inserido na sociedade, né? O professor está inserido na sociedade. Eu sei disso porque eu tenho professoras em casa. A minha filha Débora dá aula no 3º ano lá em Pompeia. E ela disse que esses dias precisou chamar os pais para conversar com os pais sobre situações do filho e o que os pais, qual as atitudes que eles tinham que tomar a partir de então para procurar ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica pelo seu filho. Então, o papel do professor é exatamente isso também. Justamente. Mas criou-se um cargo específico. Específico. Tá, vamos lá. Para cuidar, né, justamente, né, dos conflitos. Né, dos conflitos existentes, né, na escola. Ou seja, o que acontece? Antigamente, esses casos de conflitos, quem que atuava para solucioná-los eram quem? Era o diretor, né, a direção, a vice-direção, às vezes a coordenação. Entendi. Ou seja, sobrecarregava, né, essas funções, esses cargos-funções, né? Sim. Ou seja, e acabava por deixar, vamos dizer assim, a situação administrativa da escola, às vezes, em segundo plano. Então, com essa função, abriu-se, né,
um leque de possibilidade da direção, da vice-direção, da coordenação, trabalhar realmente, né, aquilo que está dentro de suas atribuições. Certo. Né? Cuidar realmente ali da parte administrativa. Currículo né? escolar. Cuidar ali diretamente, no caso do coordenador, trabalhar diretamente com o professor, nas suas necessidades, né, pedagógicas, Sim, na defasagem dos alunos. Então, a questão do professor mediador da escola, ela é de suma importância, porque todo conflito que é gerado ali na escola vai direto, né, primeiramente, ao professor mediador. Quer dizer, desonerou o trio administrativo da escola, né? Isso. O conjunto administrativo, que é diretora ou diretor, vice-diretor e coordenador, desonerou o seu trabalho, diminuiu o seu trabalho, e enquanto isso filtra uma série de coisas. Justamente, é isso Foi isso que eu mesmo. entendi, então. Isso mesmo. Então aí qualquer conflito que acontece vai para o mediador. Isso. E aí, né? Então o professor mediador é uma espécie de filtro, né? Vamos dizer assim que dependendo do conflito, ele consegue trabalhar sozinho, a maioria deles, né? A maioria dessas situações, o professor mediador consegue trabalhar em cima desses conflitos para tentar solucioná-los, né? E parte deles, às vezes, dependendo do nível de gravidade, né, leva-se até a direção, né? Leva-se até a direção. Então quer dizer que um percentual dos conflitos que chegam até o mediador são solucionados ali mesmo? São. E, desculpe, você ia falar mais alguma coisa? Perdão, eu interrompi. Na abertura, né, do programa, né, o senhor falou a respeito, né, o que fazer, né, sobre todas essas situações, né? É uma das coisas que nós trabalhamos na escola, a prevenção. Porque se você previne, você evita uma catástrofe, né? Você evita um acidente, você evita um conflito, né? E como a gente trabalha ali na escola? A função, uma das atribuições do professor mediador, né, além dessas que eu falei, que é a questão de solucionar os conflitos, né, trabalhar em cima deles, é também trabalhar com projetos, né? Por exemplo, nós trabalhamos ali na escola da seguinte maneira: todo planejamento no começo do ano, nós, mediadores e os professores das escolas, né, juntamente trabalhamos a questão das vulnerabilidades daquele ambiente. E através disso que formulamos um plano de trabalho anual para trabalhar com os alunos. E minimizar. Justamente, que é a questão da prevenção. Sim. Né? Na questão são as vulnerabilidades da escola que vão estar inseridas dentro desse plano. E através desse plano a gente vai trabalhar ali por bimestre. É claro que se, porventura, a gente encontre algum indício de que aquele plano tem que ser revisto, tem que ser mudado, por exemplo, estamos trabalhando algum tema, né? E ver que aquele tema não precisa ser trabalhado naquele momento porque tem um outro mais urgente, muda-se então o plano, a pauta ali, né? Por exemplo, todos os anos eu inicio um trabalho com os sextos anos na escola. Por quê? Eles estão saindo de um ciclo e estão indo para outro. Sim. Né? O quinto ano é uma coisa, a partir do sexto ano é outra coisa totalmente diferente. Justamente, né? E o primeiro projeto que eu costumo trabalhar é o projeto Bullying. Sim. Né? É o projeto Bullying. Né? Muito importante, muito importante. Tem até tínhamos, né, aqui, na verdade, uma supervisora, né, a supervisora Neide, que era do Sistema de Proteção Escolar, que ela dizia o seguinte, que o projeto Bullying é um projeto inegociável, ele tem que existir. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar um pouquinho mais sobre esse projeto no segundo bloco, porque agora nós temos que fazer um breve intervalo. Okay. Nossa conversa está indo muito bem, eu estou gostando do que eu estou ouvindo. E fico satisfeito, eu creio que todos que estão nos assistindo também ficam felizes em saber que o tipo de trabalho que vocês estão fazendo existe. Então eu peço a você a gentileza de nos aguardar um minutinho, nosso intervalo é bem rápido, daqui a pouquinho nós voltamos.